Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre Aristóteles e o seu naturalismo político, ok? Bom, primeiramente vamos entender algumas similaridades entre o pensamento de Platão e Aristóteles a respeito desse assunto. Bom, uma primeira similaridade é que para os dois autores, pensar a cidade significava também pensar o homem, ou seja, pensar a essência da cidade, a alma da cidade, significava entender simultaneamente a essência, a alma do homem, do cidadão, ok? Uma coisa que os diferencia é que Platão vai falar que a cidade surge devido a uma questão de divisão do trabalho, como a gente viu. Em Aristóteles, não. Ele busca uma justificativa natural, uma coisa ligada à natureza para fundar a cidade que ele está falando ali, que a gente vai entender como Estado aqui, né? Fazendo uma adaptação dessa leitura para os nossos tempos. Então, em Platão tem a divisão do trabalho, em Aristóteles é o naturalismo. O que ele acha que é natural, né? Ter filhos, o impulso que machos e fêmeas têm de procriar, vai fazer com que surjam as famílias vão tentar se proteger, manter essas crianças especialmente vivas, né? Fazer com que elas cresçam. Esse impulso de proteção de família vai formar as aldeias e as aldeias vão formar as cidades. E as cidades serão tão grandes quanto comportam determinado espaço de vida e depois, se não cabe mais gente ali, elas vão passar para outras, né? Vão se fundar outras cidades. Então, o que é importante é que eu tenho no fundamento dessa organização social algo natural, esse impulso de procriação, né? Isso começa a cidade. Então aqui nós podemos lembrar de algumas questões lá da metafísica aristotélica e dar uma olhada no seguinte: é como se a cidade, pessoas, fossem o ato da potência do bebê, ok? Então, o bebê, quando ele nasce, ele pode ser muita coisa. E essas coisas que ele poderá ser, elas só serão totalmente reveladas num ambiente de convivência coletiva, num ambiente da cidade, né? Para começar, esse bebê tem maior chances de se manter vivo na cidade do que se a família dele ali, se o pai e a mãe estivessem sozinhos no mundo, né? Então a cidade já potencializa, primeiramente, essa questão natural da necessidade de sobrevivência, mas também vai potencializar todo o desenvolvimento do intelecto e do que aquele serzinho pode se tornar. E aí entra uma coisa bastante importante também para o Aristóteles, que é a questão da linguagem. Nós já estudamos os silogismos, né? A questão da lógica aristotélica, que vai se manifestar pela linguagem. É na linguagem que nós temos a capacidade de expressarmos o que é importante e exclusivo do ser humano, que é a convivência com outros, que só nós podemos fazer isso. Falar sobre isso só será possível e inclusive só será necessário dentro da cidade. Então aqui é uma manifestação da totalidade de que nós podemos ser, que só se vai ter dentro da cidade. E aí, claro, a gente está começando a falar em política, né? Essa linguagem, essa ética aqui vai trazer então toda uma discussão de política. A gente vai ver, né? Política é igual ética aqui para Aristóteles. E esse uso da linguagem, né? Antes de a gente chegar nessa ideia aqui, esse uso da linguagem, ele é muito importante, pois ele deve sempre buscar o caminho do meio. Lembrem-se daquela questão da virtude que a gente já estudou, né? O uso da linguagem eticamente busca sempre aquele caminho do meio, o meio termo característico lá da ética de Aristóteles, né? Eticamente legítimo se busca a virtude dos cidadãos. Eu só posso falar na cidade, agir politicamente na cidade, se eu busco a virtude dos cidadãos. Nesse aspecto, aqui a proposta da política de Aristóteles é que não basta eu
administrar a cidade. Não é só isso. Eu preciso, com a minha fala, com a minha presença na cidade, formar o caráter e sempre zelar pelo bem coletivo, né? Então, é essa ideia que legitima o poder político em Aristóteles. Não só administrar, mas administrar e formar pessoas, falando do seu caráter e sempre cuidando do bem coletivo. Daí a gente pode ver que nessa junção de um exercício da linguagem baseado na lógica, baseado na ética, que a gente já viu, iluminado pela busca desse meio termo, eu posso fazer política. Política e ética, como a gente disse anteriormente, estão de mãos dadas, estão colados, são imbricados. E a partir disso, a gente pode passar para o último ponto aqui, também bastante inspirado no pensamento platônico, né? Que são as formas de governo em Aristóteles. E aqui ele vai seguir a mesma ideia, né? Falando de uma hierarquia aqui de quantidade, poucos e muitos, e da forma, da intenção de governo, pensando no bem público e pensando no interesse próprio. Se eu tenho uma pessoa que pensa no bem público, eu estou na monarquia. Uma pessoa que pensa no interesse próprio, na tirania. Poucas pessoas que pensam no bem público, aristocracia. Poucas pessoas que pensam no interesse próprio, oligarquia. Muitas pessoas que pensam no bem público, polítia ou república, né? Esse termo aqui é também importante vocês terem. Muitas pessoas que pensam no interesse próprio, democracia. Bom, e esses que estão desse lado aqui são sistemas decaídos, degenerados. Qual que é a ideia? Se houver a monarquia e houver excesso de vontades justificadas pela nobreza, eu chego na tirania. Estou na aristocracia, mas os aristocratas eles acabam exercendo demais, saindo do meio termo, exercendo demais a sua riqueza, por exemplo, e vão passar a pensar que somente a economia importa, o bem-estar, o desenvolvimento do caráter, o bem coletivo não importa, apenas o desenvolvimento econômico importa, eu vou para a oligarquia. Se eu estou na política e eu acabo dando um poder demais para a maioria pobre, né, para a maioria que está aqui diferente da oligarquia, eu chego na democracia. Então aqui também destacamos que a democracia é um regime degenerado para Aristóteles também, ok? E o que seria o meio termo? Qual que é a proposta então de Aristóteles? A proposta seria essa política, né, também chamada aí de república, que seria um meio termo entre a oligarquia e a democracia. Esse é meio fora, né, do esquema, mas imaginem esse aqui dentro, ó, como um meio termo entre oligarquia e democracia. Fica fácil da gente entender. Eu tenho, nesse aspecto aqui, o envolvimento de muitos, mas eu tenho um parecer daqueles poucos mais ricos como algo que contempla, né, a ideia da política, e aí desse modo eu consigo estabelecer um meio termo, um equilíbrio dentro da gestão política do Estado. Tudo bem, gente? Muito obrigado e um abraço.